Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa apresentação de hoje. Eu sou o Claudinei, sou representante da empresa Sysconv Softwares. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da diferença existente entre o bloco K do SPED CMS-PI, né, da FD e CMS-PI, e o bloco H, né? Muitos contribuintes aí não conseguem ainda diferenciar. Nós temos bastante pessoas que possuem dúvidas a respeito de quais informações devem ser relacionadas em um determinado bloco e que não devem ser em outro bloco, né? Então a gente vai tentar dar uma explanada geral. Vou aproveitar também, né, o gatilho para que eu possa mostrar para os senhores como que os senhores podem incluir esses dados, né, na sua escrituração fiscal utilizando o nosso sistema. Nós temos aí o sistema que é o SPED Fiscal Sysconv. Ele faz a geração, né, do arquivo no formato do bloco K e também no formato do bloco H. Vou tentar ser breve nesta apresentação e demonstrar para os senhores como nós podemos utilizar esse sistema para facilitar a vida de vocês e dar uma explanada geral a respeito aí do bloco K e do bloco H. Ambos envolvem, né, o tema estoque, né? Então, estoque de mercadorias é uma informação que geralmente o fisco pede para que o contribuinte preste a informação, né, desses dados para que possa ser cruzados algumas informações, né, principalmente em relação à movimentação de mercadorias que o contribuinte realizar durante um determinado período. Então, vamos lá, eu vou demonstrar para os senhores na prática. Vamos falar primeiro do bloco H, que é o inventário. Por ser um bloco mais antigo, ele veio primeiro que o bloco K e depois nós falaremos um pouco aí a respeito do bloco K. Então vamos lá, eu vou minimizar aqui, eu vou apresentar aqui, fazer uma breve apresentação do nosso sistema. Esse sistema é o SPED Fiscal Sysconv. Ele faz a geração de arquivos SPEDs a partir de arquivos XML, de NFE, de CTE, de cupom fiscal, até de BPE. E nós temos aqui um módulo estoque, que ele tem a possibilidade de fazer a geração do inventário, que é o bloco H, e do bloco K, né? Bloco K, que no caso também é uma movimentação que se refere a estoque. Então, bloco H, vou clicar aqui. O sistema ele vai me dar a possibilidade de eu preencher os dados cadastrais do contribuinte para que eu gere as informações do bloco K, que a gente vai importar lá dentro do SPED para a gente ver. Mas quais são os dados que eu devo importar dentro do bloco H, que é o inventário? O bloco H ele é obrigatório ser informado no arquivo SPED do mês de fevereiro de cada ano, né? Então, toda vez que um contribuinte que entregue o arquivo FD ICMS-PI faça a entrega do arquivo referente ao mês de fevereiro, o próprio programa o PVA, né, que é o Programa Validador de Arquivos da Receita, ele apresenta um erro informando, falta você informar os dados do inventário, bloco H. Então, os demais meses não é obrigatório. O bloco de fevereiro é obrigatório. E ele pede para que no arquivo de fevereiro seja relacionado o bloco H referente ao mês 12 do ano anterior. Então, a competência, né, do arquivo é fevereiro, porém a relação do estoque é o levantamento feito em 31/12 do ano anterior. Então vamos lá, não sei se eu fui bem claro, mas a gente vai entender no decorrer do processo quando eu for demonstrando para os senhores. Aqui eu tenho uma opção de abrir a pasta padrão do sistema com os dados do inventário, né? Então nós facilitamos aqui, deixamos uma rotina mais fácil de trabalhar com Excel. Por quê? Estoque, provavelmente qualquer empresa deva ter uma relação, né, com o cadastro de produtos e os saldos do seu estoque em Excel. Então, por isso, nós criamos aqui uma planilha modelo, né? Ela fica dentro do diretório onde está instalado o sistema. Vocês podem instalar a versão de demonstração desse sistema. Quem não conhece, quem não tem o sistema, a demonstração funciona gratuitamente por 15 dias. Então, abrindo aqui o arquivo de inventário, eu tenho os dados que são solicitados pelo fisco para que seja relacionado no arquivo de inventário, bloco H.
Aqui eu tenho os dados do inventário, eu tenho uma linha de exemplo, né? Está escrito aqui, ó, linha de exemplo. Não exclua essa linha, nem altere os dados constantes nela. Ela é uma linha somente de exemplo para que sirva de base para que a pessoa que esteja usuário do sistema, né, utilize a primeira linha como referência para preenchimento dos demais dados. Tá, então aqui o que eu preciso preencher? Código do produto, descrição do produto, o NCM do produto, que é a nomenclatura comum do Mercosul, a quantidade que eu tenho em estoque no final do mês. Posso colocar zero? Não. O SPED não aceita, ele dá erro. Se é zero, você não precisa informar para o SPED. Ah, meu estoque está negativo, tem como informar no arquivo? Não, o fisco não aceita, não existe. Vamos supor, você abriu uma empresa hoje, comprou 10 bicicletas para vender, aí chega no final do ano, você coloca lá no seu inventário menos uma bicicleta. Não existe isso. Como que você vendeu 11 se você só tinha 10? Então não faz sentido. Ele também não aceita valores negativos no campo quantidade. Qual é a unidade de medida? É a unidade de comercialização deste produto. Se é peça, se é metro, se é litro, se é fardo, enfim, lata, você tem que especificar aqui. O valor unitário, né, o valor correspondente a cada unidade do produto, a alíquota de ICMS desse produto, o CST de ICMS desse produto, né, referente à tributação de ICMS interna desse produto. A conta contábil é um campo obrigatório também. Tem empresas, né, que é do lucro presumido, né, não faz contabilidade. Se você pode colocar o valor, por exemplo, que ele vai passar na validação lá do programa, ele não vai fazer nenhuma checagem, caso a empresa não realize realmente contabilidade. Se a empresa realiza, esses dados podem ser cruzados com o SPED contábil, né, a ECD e a ECF. O tipo do item, né? O tipo do item é para saber se a mercadoria é para revenda, se é matéria-prima, se é material de embalagem, se é uso e consumo, ativo imobilizado. E o código de posse, né? O código de posse, ele pode ser 0, 1 ou 2, né? 0, a mercadoria é minha e está em meu estoque. 1, a mercadoria é minha, mas está em estoque de terceiros. E 2, a mercadoria de terceiros está em meu estoque, né? Via de regra é 0, a mercadoria é minha e está dentro do meu estoque. Aí se for 1 ou 2 aqui, né? Se a mercadoria for minha e estiver em estoque de terceiros, ou se for de terceiros e estiver no meu estoque, eu tenho que informar aqui o CNPJ desse terceiro. Tenho que preencher aqui o número do CNPJ desse terceiro para esta mercadoria, e aqui no campo participante eu devo informar o cadastro desse participante, né? O cadastro é informar aqui o CNPJ novamente, né, a razão social, código do país, inscrição estadual, código do município, o endereço, o número do endereço, complemento, bairro, enfim, os dados cadastrais do contribuinte. Isso caso haja mercadoria de terceiros em meu estoque. Que não é no nosso caso, nós não vamos fazer esse exemplo. Neste caso aqui eu vou fazer exemplos bem simples. Vou cadastrar aqui alguns itens. Vou cadastrar de forma bem dinâmica, só para vocês entenderem, né? O código ele não pode se repetir, né? Então eu vou colocar aqui mercadoria teste. Vou repetir. Opa, peraí. Teste 1, vou colocar aqui. Também a descrição não pode ser repetida, né? Ok. O NCM, eu vou colocar um NCM válido aqui. Tem um NCM aqui, eu não sei do que é esse NCM, mas eu sei que ele é um NCM válido. Só para questão de validação lá no PVA. Quantidades, vou colocar quantidades aleatórias aqui, né? Unidade de medida, vou deixar aqui PC mesmo. Valor unitário, vou colocar para cada mercadoria um determinado valor aqui. São valores irrisórios, só para que os senhores possam entender, né, compreender o entendimento. A alíquota de ICMS, vou informar que é 18% também, né, a alíquota interna deste produto.
aqui que o CST de CMS é 000, operação tributada. Aqui eu vou deixar só o número 1, como eu disse para vocês, né? Ele não faz nenhum tipo de validação, mas se eu fizer a contabilidade, correto eu colocar a conta contábil correta. Tipo de mercadoria eu vou colocar 00, que é mercadoria para revenda, e a posse da mercadoria eu vou colocar 0, que é mercadoria, minha mercadoria está em meu estoque, né? Se eu quiser aqui eu posso até centralizar as informações, ficar com a disposição mais bem visualizada, de melhor visualização. Então aqui eu preenchi alguns dados, são só exemplos hipotéticos. Eu vou salvar essa planilha, vou fechar. Aqui eu vou preencher empresa teste. Vamos pegar uma inscrição estadual válida aqui. Código de município. Vou colocar o de São Paulo. Aí o período, vou colocar que é de 1/12 de 2025 até 31/12 de 2025. Vou informar que essa empresa é um comércio. Vou informar que eu quero gerar o arquivo para o FD CMS-PI. A data do inventário eu vou colocar, vou deixar, não vou colocar data, vou deixar em branco, vou deixar do jeito que está. Vou selecionar essa planilha que a gente acabou de preencher, né? O sistema, quando eu clico aqui para selecionar o diretório, ele abre diretamente o diretório padrão do sistema, onde nós abrimos aquele arquivo de Excel e preenchemos os dados fictícios. E aqui eu vou pedir para gerar o arquivo, né? Não preencheu porque faltam alguns dados aqui ainda, como por exemplo o endereço, rua 1, número 123. Eu não sei se ele faz validação de CEP. Tá. Coloquei alguns dados aqui, vamos ver se ele passa na validação, né? Gerei o arquivo, então gerei o arquivo aqui do bloco H, inventário, tá? Ok? Gerou, ele já mostrou o caminho, né? Onde foi gerado. Vou vir aqui no programa, eu tenho uma escrituração aqui já, que já está validada. Vou colocar ela em modo de edição. Vou vir em escrituração fiscal, vou vir em importar blocos. Quando eu pedir para importar blocos, ele vai pedir para eu selecionar o arquivo que eu quero importar. Então eu vou na pasta padrão do nosso sistema e vou selecionar aqui a pasta inventário. Vai estar o arquivo aqui que eu acabei de criar, né? Ele deu alguma divergência falando nos campos CNPJ, o data não pertence ao arquivo informado. Então vamos ver se não pertence mesmo. Esse arquivo aqui, esse daqui, vamos ver qual que é o CNPJ, 18.917, inscrição estadual, perfil, São Paulo. Opa, deixa eu ver o que é que está de diferente aqui no arquivo. Que abrir o TXT aqui para ver. Ah, tá, já sei. A data eu coloquei data errada. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. A data é 1 de janeiro de 2025 até 31 de janeiro. Vou gerar novamente o arquivo. Ele vai falar que o arquivo gerou, né? No C, Syscom, SPED fiscal, inventário. Tararam, tararam. Eu vou tentar importar esse arquivo, né? O arquivo já está em modo de edição. Vou vir em escrituração, importar blocos. Vou selecionar o arquivo que a gente acabou de gerar. Agora ele vai reconhecer, né, que é o mesmo CNPJ, que é o mesmo período, que é a mesma inscrição estadual. Aí ele vai permitir eu importar os dados. Quais dados eu quero importar? O inventário físico, o bloco H. Então vou dar um OK, né? O que o sistema está fazendo? Importando os dados do bloco H, né? O bloco H
é o bloco que se refere à contagem do inventário no último dia do ano, né, para validação. Como eu disse para vocês, ele é exigido no arquivo de fevereiro de cada ano, né? Aqui não me deu nenhuma mensagem, ou ele me deu uma mensagem, eu não cheguei a ver. Ah, vai dar agora. Informou que o bloco foi importado, né? Se eu vier aqui no bloco H, ele já tem os dados aqui, ó. Podem ver que aquelas informações que a gente escriturou, ela já veio para cá, ó, né? Mercadoria teste 1, mercadoria teste 4, né? Todos os dados, inclusive até a conta contábil que a gente colocou o número 1, ele já veio. Então já vieram todas as informações. Aqui eu já tenho então os meus dados referente ao bloco H, inventário, né? Então tá aqui o meu inventário, já veio. Esse é um detalhe. Agora, mas qual a diferença do bloco K, né? Então vamos tentar ser rápido e breve para o vídeo não ficar muito longo, muito complexo, né? O bloco K, vou entrar aqui, estoque, bloco K. O bloco K, eu tenho dois modelos, né? Eu tenho dois tipos de bloco K. Tem o bloco K da empresa comercial, que é o bloco K simplificado, e o bloco K das empresas industriais, que é aquele completo. Eu vou até falar aqui sobre o completo, vou entrar na pasta de instalação do nosso sistema e vou vir na pasta bloco K. Quando eu clico aqui em bloco K indústria, quem deve escriturar, né, esse bloco K são geralmente aquelas empresas de grande porte, de acordo com o faturamento ou o KNAI da empresa, né? No próprio guia prático do FD está relacionado os tipos de empresas que devem entregar o bloco K completo, né? O bloco K completo, ele não se limita aos saldos de estoque. Eu tenho um exemplo aqui, né? O que eu devo informar no bloco completo? A relação do meu estoque, né, informando código, descrição, NCM, quantidade, unidade, alíquota de CMS, movimentações internas de mercadoria, caso haja. Aí eu tenho que relacionar aqui os itens produzidos, né, eu tenho que informar quais itens que eu produzi dentro de um determinado mês. O bloco K, a obrigatoriedade é mensal, não é igual ao inventário que só o mês de fevereiro eu relaciono um arquivo referente ao meu estoque de dezembro. Então aqui eu tenho que informar a data que iniciou a ordem de produção, número de ordem de produção, qual item eu produzi, né, e quais quantidades de cada item eu produzi. Aí os insumos que eu consumi em cada ordem de produção, né, eu tenho que informar a ordem, tenho que informar o produto que eu produzi, informar a data que entrou na linha de produção, quais insumos foram necessários para a composição dessa ordem de produção. Se a mercadoria foi produzida também em estabelecimento de terceiros, eu tenho que informar, né, qual foi a ordem de produção que realizou lá no estabelecimento de terceiro e quais insumos foram consumidos no estabelecimento de terceiros. E se houve relacionamento com terceiros, eu tenho que preencher o cadastro aqui desses estabelecimentos terceiros, né, que geralmente é aquela industrialização por encomenda que é feita num estabelecimento à parte. Então, aqui eu não vou entrar nesse mérito da gente comentar a respeito desse bloco K completo, porque ele é basicamente para a indústria e ele é bem mais complexo o seu entendimento, então demoraria mais tempo para a gente explicar, e o meu intuito aqui é tentar ser o mais breve possível para que os senhores possam absorver o máximo de informação no mais curto período de tempo, né? Seria esse o nosso objetivo. Então nós vamos falar do bloco K, que é o comércio, que é o simplificado, que geralmente são as empresas pequenas devem entregar. O bloco K ele é bem parecido com as informações do bloco H que nós acabamos de entregar. São dados bem parecidos. A única diferença aqui que eu vejo é que eu não tenho a conta contábil que informar e eu não tenho aqui também, vamos lá ver o que tem de diferente. Eu não tenho o valor unitário do produto, né? Porque aqui ele só se limita aos saldos do estoque, né? Saldos, quantidades. Vamos ver o que mais que tem aqui, que não tem em um bloco, que tem no outro. Opa! Então no bloco H, vamos lá. Tá, unidade de medida, valores mesmo. Quantidades tem, unidade de medida tem. Só mesmo a questão de valores que diferencia, que eu não tenho no bloco K informação de valores, eu só tenho saldos, quantidades, né? E não tenho também a conta contábil. Então aqui eu vou preencher um exemplo do bloco K, né? Vamos lá.
Vou preencher aqui um item qualquer. Vou fazer basicamente a mesma sistemática de teste que eu fiz lá com o bloco H, mas ele é basicamente quase a mesma coisa. Lembrando que esse é o bloco K simplificado. Só para diferenciar aqui. Aqui eu vou repetir o NCM, que é teste, né? Só são testes que estamos fazendo. As quantidades, né? Então, quantidade pode ser qualquer quantidade. Unidade de medida também vou manter como peça. E a alíquota de ICMS vou colocar aqui também, 18. Então, basicamente, a diferença existente entre um arquivo e o outro é que uma obrigatoriedade é anual, outra obrigatoriedade é mensal. O bloco K, a obrigatoriedade é mensal. Esse bloco K que estamos fazendo é o modelo simplificado, ele se limita somente a saldos de estoque. Tem a questão também se eu posso ter estoque em estabelecimento de terceiro. Se eu tiver, eu devo preencher aqui o cadastro do terceiro. Se eu não tiver, é só esses dados mesmo. Então, salvei aqui a informação, fechei, vou gerar o arquivo aqui no modelo estoque, bloco K. Ele é bem semelhante com o bloco H. A única diferença é a questão de valores, que não é informada no bloco K e é informada no bloco H. Vou colocar aqui. São só dados testes, só para que possamos conseguir validar o arquivo. Eu posso ter o bloco K e o bloco H no mesmo arquivo SPED? Posso, não tem problema nenhum. Ele aceita e eu vou estar mostrando para os senhores. Vou informar que é o SPED CMS PI e vou informar que isso daqui se refere a 31 de janeiro de 2025. Vou selecionar o arquivo, que é o comércio, né? Vou pedir para gerar o arquivo. Gerou aqui o bloco K, ok. Tá. Deixa eu ver se ele tem que colocar em modo de edição primeiro o arquivo, né? Ele já está em modo de edição. Então, importar blocos. Agora não é mais o inventário, agora é o bloco K. O arquivo está aqui. Ele vai já fazer a leitura aqui. Eu vou informar que é o bloco K. Vou dar um OK. Ele demora um pouco e eu acredito que ele deva fazer algumas validações internas, né? Porque o arquivo é pequeno, só tem algumas linhas, alguns produtos, mas ele está importando. Ele vai dar uma mensagem que importou. Assim como ele fez com o bloco H, né? Importou. Se eu vier aqui na escrituração, eu vou ter aqui as informações do bloco K também, que acabamos de informar. Bloco K simplificado, né? O K200, né? Que são os saldos de estoque. Algumas empresas são obrigadas a só ao saldo de estoque, outras são aos blocos completos, né? Completos são aqueles lá, itens produzidos, né? Insumos consumidos, né? Então tem toda essa questão. Quando a empresa só precisa entregar o simplificado, se limita aos saldos do estoque. Então, dei um validar aqui, né? O arquivo já fez a verificação e eu consegui adicionar tanto o bloco K como o bloco H na minha escrituração. Isso é possível. Então, se eu já tiver um arquivo SPED com as notas escrituradas, notas de entrada, notas de saída, talvez frete, serviço, enfim, eu consigo adicionar só o bloco K e o bloco H utilizando o exemplo que eu acabei de mostrar para os senhores aí. Vocês que assistiram o vídeo até o final, né?
Espero ter compreendido. Se não compreenderam, qualquer dúvida, entre em contato conosco, nós podemos auxiliá-los aí em outras dúvidas ou em outras questões relacionadas aí ao SPED ou ao bloco K. E é isso aí, eu não queria fazer um vídeo muito grande, mas não tem como fazer um vídeo curto, porque ele exige bastante detalhe de informações. Eu acredito também que deva ter esquecido de alguns dados, alguns detalhes, mas o importante é a essência. Se os senhores conseguiram compreender, né, a mensagem que estamos tentando transmitir, já é o suficiente. Então, espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês. Aguardo vocês em uma próxima apresentação. Um grande abraço e até a próxima